Pessoal, neste vídeo eu vou trazer aqui algumas notícias, vou fazer alguns breves comentários sobre essas notícias, todas elas aqui da grande mídia, né? Porque a gente tem que ter cuidado agora para não cometer fake news, né? Segundo o pessoal da extrema esquerda e segundo o nosso judiciário brasileiro, fake news, apesar de não estar previsto no nosso ordenamento jurídico, nosso Código Penal não tem essa história de fake news ser crime, mas ela se transformou aí num crime gravíssimo e hoje as pessoas, quando eles disserem que é fake news, tudo aquilo que eles não gostam, eles disserem que é mentira, que é fake news, você já pode ser punido. E infelizmente aqui na plataforma também, aqui no YouTube, a gente também passa por essa mesma censura. Tem a censura hoje do judiciário e tem a censura também das big techs. E o pessoal ainda não está contente com isso, ainda quer ainda endurecer mais ainda, enrijecer mais ainda essa censura aqui no Brasil. Estão ainda perseguindo as big techs aí porque eles acham que ainda está muito leve a censura. Eu tive o meu canal desmonetizado há mais de 3 meses atrás. O alcance do canal, que já é um canal pequeno, o alcance foi muito mais reduzido ainda. Então, além de desmonetizar, eles reduzem o alcance, não notificam os inscritos. Eu estou com quase 30 mil inscritos aqui no canal e as visualizações são pífias. Mas enquanto eu estiver falando para meia dúzia de pessoas aqui, eu vou continuar porque eu não estou aqui por conta de dinheiro, eu não estou aqui por conta de monetização do YouTube. Então eu vou continuar fazendo meus vídeos aqui, tá? E estou ali como aquela beija-florzinha levando aquela gotinha de água no bico para tentar apagar o incêndio. Eu acho que cada um de nós tem que fazer a nossa parte. Cada um de nós fazendo a nossa parte, nós estaremos contribuindo para combater esta censura, esta ditadura que hoje assola o nosso país. E isso tudo eles fazem em nome da democracia e do Estado democrático de direito. Então eu peço, diante disso, eu peço a vocês que contribuam aí, você que estiver assistindo, que compartilhe com mais pessoas, que se inscrevam, deixe o seu like também, pessoal. Não esqueça de deixar seu like, isso é muito importante. O YouTube ele reduz o alcance aqui, mas se você der o seu like, você vai estar ajudando aqui o vídeo a ter uma certa relevância. Tá? Então deixe o seu like, se inscreva se você não tiver inscrito, contribua aqui com o canal, tá bom? Eu vou começar aqui, pessoal, trazendo esta notícia aqui. O pessoal da esquerda, eles nunca têm culpa de nada, tudo é culpa da direita. Lá na Argentina nós vimos que o kirchnerismo destruiu a Argentina, foram anos e anos a fio o kirchnerismo de extrema esquerda, né, destruindo o país. E aí o último agora foi o Alberto Fernandes, que era o poste lá da Cristina Kirchner, ele jogou a pá de cal, né, destruiu totalmente a economia da Argentina. Mas a culpa agora é do Milei, que assumiu agora há 6 meses atrás. Sob Milei, 55% dos argentinos vão à pobreza. Em 6 meses, o Milei pegou a Argentina destruída, mas segundo o pessoal da extrema esquerda, que o Brasil 247 é um canal de extrema esquerda, é culpa tudo do Milei a destruição da Argentina. E continua aqui o Brasil 247. Milei provoca uma das maiores recessões do mundo e a economia argentina cai 8,4% em março. Então, o Milei é o grande responsável que, em 6 meses, pegou uma Argentina que estava pujante, a economia estava bombando, né? Não tinha ninguém na pobreza. Mas o Milei destruiu, a extrema-direita do Milei destruiu a Argentina em 6 meses. Alberto Fernandes diz que Milei já representa um risco grave para a Argentina. Alberto Fernandes acabou de sair, né, deixou a Argentina toda destruída e tem a cara de pau de jogar a culpa no cara que assumiu há 6 meses atrás. Essa é a extrema esquerda. Lá na Argentina, a culpa foi do que saiu. Aqui também não é diferente. Aqui, aliás, a culpa é do que assumiu agora, né? Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, a culpa é do que saiu. O cara que está no poder hoje já está com quase 1 ano e meio no poder, mas vem sempre culpando. Eu estava vendo o Haddad agora falando que o Bolsonaro deixou um legado de destruição no Brasil. Deixou o Brasil totalmente destruído. Então a extrema-esquerda nunca assume as cacas que eles fazem. O Brasil foi destruído pela extrema-esquerda durante anos. Nós tivemos FHC, nós tivemos Lula, nós tivemos Dilma. Foi destruído, a economia do Brasil foi totalmente destruída. O presidente Bolsonaro assumiu, teve o azar de ter aquela pandemia,
que inclusive o pessoal da esquerda, o sistema inteiro, usou essa pandemia politicamente para desgastar o governo. E esse mesmo governo não aceita críticas em relação à sua incompetência na gestão lá da crise do Rio Grande do Sul, né? Fica mandando a polícia atrás até de parlamentares, dizendo que está cometendo fake news. Então o pessoal da esquerda é assim, sempre culpa as outras pessoas pelas cacas que eles fazem. E aí eles inventam termos, né? Nós temos aqui ó, no jornal o Globo, racismo ambiental. Dá uma olhada nesse absurdo dessa notícia. Favelas e periferias registram temperaturas 10 graus mais altas do que bairros de elite. Agora, o racismo ambiental é tão grande que as pessoas racistas conseguem fazer com que os bairros mais pobres, as favelas, onde moram as pessoas mais carentes, elas fiquem 10 graus mais quente do que os bairros mais ricos, os bairros nobres das cidades. Isso aqui não é uma fake news? É lógico que isso aqui é uma fake news. Você acha que é possível isso? Você acha que é possível uma certa parte da cidade, como que as partes mais pobres, serem mais quentes do que as partes mais ricas? 10 graus mais quente do que um bairro nobre. Mas o Globo pode fazer isso daqui, que jamais vai ser considerado uma fake news. É ou não é o cúmulo do absurdo uma notícia como essa? Mas isso não é fake news, isso daí é a grande mídia que está dizendo, tudo tem um fundo de verdade. Temos essa notícia aqui, ó, Câmara dos Deputados aprova um PL que pune pessoas que ocuparem terras, que invadirem. Tá? O Brasil de Fato é um site de esquerda, então ele está dizendo aqui que, usando o termo ocupar, mas na verdade é invadir terra. Então, os deputados aprovaram lá na Câmara dos Deputados um projeto de lei que vai punir essas pessoas, esses invasores de terras, como é o caso do MST e do MTST. Texto propõe que condenados por invasão de propriedade urbana ou rural sejam proibidos de receber auxílios federais. E parece que essas pessoas vão ser proibidas até de prestarem concursos públicos. E aí a Marina do MST, esse perfil aqui, né? A aprovação deste projeto na Câmara significa a criminalização de um direito garantido na Constituição, direito à terra e à luta pela terra. Não. Ninguém está tirando o direito de você conquistar a sua terra. Basta você trabalhar, ninguém está tirando o direito de você conquistar a sua casa também. Basta você trabalhar, correr atrás e comprar e pagar. E você vai ter o direito. O problema é que vocês são um bando de vagabundos que vocês querem tomar o que é dos outros. Normalmente esse pessoal da extrema esquerda é contra o capitalismo, né? Mas eles adoram a propriedade alheia, adoram tomar as coisas dos outros. O texto propõe que condenados por invasão de propriedade urbana ou rural sejam proibidos de receber auxílios, benefícios e participar de outros programas do governo federal, bem como de assumir cargos ou funções públicas. O texto é inconstitucional, pois propriedades que não cumprem sua função social devem ser destinadas à reforma agrária. Bom, a Marina do MST, ela é uma pessoa, uma jurista, né, que entende tudo de lei, e ela já decretou então aqui que a lei, o projeto de lei lá aprovado na Câmara é inconstitucional e pronto. Eu não duvido nada do Supremo Tribunal Federal também ter essa mesma ideia, né? De julgar inconstitucional e pronto. Eu não duvido e, aliás, até aposto que isso vai acontecer. Aí vamos falar agora das joias, né? Nós temos aqui o tratamento diferenciado, diz que a lei é igual para todos. A Constituição diz que nós somos todos iguais perante a lei. Mas aqui no Brasil não é bem assim, né? A revista Fórum diz o seguinte, joias. Após diligência nos Estados Unidos, a Polícia Federal está a poucos dias de concluir a investigação contra Bolsonaro. Então, eles ainda estão investigando aqui as joias do Bolsonaro, que o Bolsonaro teria recebido lá do príncipe saudita. Aqui nós temos no jornal O Globo, a Bela Megali diz o seguinte, Polícia Federal consegue imagens inéditas de joias ilegais de Bolsonaro comercializadas em Miami. Então, o Bolsonaro ganhou as joias lá do príncipe saudita, as joias, parece que era um relógio para ele, alguma coisa assim, parece que uns colares, um colar, não sei, ou mais de um colar para Michele Bolsonaro, tudo presentes personalíssimos, como dizem, né? A União não vai usar um relógio, quem vai usar o relógio é uma pessoa, e essa pessoa que recebeu esse relógio foi o presidente Bolsonaro. Mas aí agora estão fazendo com que, aliás, ele já até devolveu, né? Ele devolveu essas joias, mas mesmo assim ainda estão perseguindo ele, investigando se ele vendeu essas joias e depois recuperou essa joia para devolver para a União. Não teve prejuízo para ninguém, mas eles estão correndo atrás
de perseguir o presidente Bolsonaro. Enquanto isso, o Estadão traz a notícia dizendo o seguinte, que Lula pode ficar com um relógio de luxo de R$60 mil, avalia a área técnica do Tribunal de Contas da União. E aí nós temos aqui, né, o Lulinha aqui, com o reloginho ali avaliado em R$60 mil, que o Tribunal de Contas diz que ele tem o direito de ficar com esse relógio. E eu estava lendo aqui a matéria, pessoal, é o seguinte, o Tribunal de Contas disse que não pode retroagir para prejudicar. Então, o entendimento do Tribunal de Contas é de 2023, de que o presidente que recebeu aquele presente personalíssimo, ele pode ficar com ele. O Bolsonaro recebeu esse presente durante o mandato dele de presidente, que foi de 2019 a 2022. Se o entendimento do TCU é de 2023 e não pode retroagir, então eles vão ter que devolver as joias do Bolsonaro. Vão ter que devolver as joias do Bolsonaro. Ou eles vão ter um tratamento diferenciado, a lei não é mais igual para todo mundo. Vai ter um tratamento diferenciado para o Lula, que pode ficar com um relógio de ouro branco lá, avaliado em R$60 mil, e o Bolsonaro não vai poder ficar, ainda pode ser punido, né? Ainda pode ser, sei lá, condenado, porque ele teria ficado com esse relógio, apesar dele ter devolvido. O TCU pediu para ele devolver as joias, e ele devolveu essas joias, já está em poder do Tribunal de Contas da União. Para vocês verem como que o tratamento é totalmente diferenciado para o Lula e para o Bolsonaro. Né? Aí nós temos aqui uma outra notícia, que o Dias Toffoli anulou todas as decisões da Lava Jato contra o Marcelo Odebrecht. Vocês se lembram que o Marcelo Odebrecht foi preso, porque ele, inclusive, fez acordo de delação premiada durante a Lava Jato. Eu vou até colocar um videozinho dele aqui falando, né, como que era o esquema lá na Lava Jato, né, ele entregou tudo isso daí, como que era o esquema, e aí o Dias Toffoli, inclusive, tinha sido citado pelo Marcelo Odebrecht, que tinha também um codinome na lista de propinas, porque o Marcelo Odebrecht, ele colocava codinomes para as pessoas que ele pagava propina. Então, tinha um livro lá, um caderninho lá, onde ele anotava os codinomes, aí tinha a Amante, que era a Gleisi Hoffmann, Coxa também era a Gleisi Hoffmann, tinha o Lindinho, que era o Lindbergh Farias, tinha o Jacques Wagner, que era o Polo, né? Tinha o Amigo, que era o Lula, e tinha o Drácula também, que era o Humberto Costa, e assim por diante. E tinha o Atleta, que era o Renan Calheiros, e o Dias Toffoli era o amigo do meu pai. O amigo do meu pai, que ele era o amigo do Lula, o Dias Toffoli. Então, o Dias Toffoli foi citado na delação do Marcelo Odebrecht. E agora vem o próprio Dias Toffoli e anula todas as decisões contra o Marcelo Odebrecht. É ou não é um escárnio? É ou não é um escárnio? O Luan diz o seguinte, a decisão de Dias Toffoli, anulando condenação contra o Marcelo Odebrecht na Lava Jato, quer te fazer crer que isso aqui não existiu. Não só existiu, como toda essa corrupção ajudou eleitoralmente o PT e a deixar você e o Brasil mais pobres. E vamos ver o que dizia, então, naquela época, o Marcelo Odebrecht. É o seguinte, quando chegou perto da eleição de 2010, eu tinha a preocupação seguinte, lembro que meu contato era com o Palocci. Eu não sabia a que ponto o Lula conhecia toda essa nossa dinâmica. Na campanha de 2010, nós íamos aparecer doando relativamente pouco. Porque lembre que desde 2008 eu vinha fazendo pagamentos a pedido de Palocci, que seriam abatidos então do valor que eu doaria em 2010. Então, a preocupação que eu tinha era que o Lula soubesse, olha, eu não estou doando só o que está aparecendo, para depois ele não vir cobrar mais. Então eu pedi ao meu pai para dizer o seguinte, meu pai, avisa ao presidente Lula que a gente está doando para a campanha da Dilma, isso, mas na verdade, desde 2008, nós doamos, já efetivamos, aí na época eu falei para ele, 200 milhões de reais, 100 milhões de reais, que eu fechei com o Palocci, e aí eu estimei que 100 milhões de reais foram fechados pelos meus executivos com os candidatos do PT, eu fiz uma estimativa. E eu disse a meu pai, avisa ele então, que a gente já doou 200, 100 eu ali com o Palocci, 100 meus executivos. E aí Palocci veio para mim, por isso que é uma maneira de eu saber que o Lula sabia, porque o Palocci veio para mim e disse, Marcelo, ele não teria como saber disso se não tivesse escutado de Lula. Ele veio para mim e falou, Marcelo, seu pai falou para Lula que vocês já acertaram 300, 100 seus executivos e 200 nossos. Aí eu falei, peraí. Foi 200, no que incluiu 100. Tanto é isso que eu tenho uma nota lá,
que eu pedi para meu pai. Aí ele falou assim, então pede para seu pai esclarecer com o Lula. Tanto que eu tenho a nota na MIT-PR, 200 inclui 100, não 300. Então eu pedi. Ou seja, o cara dá detalhes do esquema. Ele dá detalhes do esquema, quantos milhões, 100 milhões para um, 200 milhões para o outro. Ele dá detalhes. Inclusive, ele fala que o Lula sabia, pelo jeito que ele tratava com o Palocci, o Palocci, inclusive, era o italiano na lista de propinas, tá? O codinome era italiano. E pelo jeito que ele fala ali, o Lula sabia, sim, de todo o esquema, inclusive foi destinado dinheiro para ficar à disposição também do Lula, do próprio Lula. Então ele dá detalhes de tudo aquilo ali. E agora vem o descarado do Dias Toffoli, que foi citado pelo Marcelo Odebrecht como amigo do meu pai, e anula todas as decisões. Você quer me dizer que isso é um país sério? Isso é um país minimamente sério? Tendo um ministro do Supremo que é parte, que é citado nos processos ali, e ele mesmo vai e anula. Ou seja, imagina se todo mundo tivesse o poder de anular os processos em que você é parte citada. Isso não tá nem perto de ser uma democracia. Isso aqui é a casa da mãe Joana, virou bagunça isso daqui. E tanto é a casa da mãe Joana que agora os togados também já se sentiram à vontade para anular as penas do Zé Dirceu também. E nós temos que escutar isso daqui, né? Zeca Dirceu, filho do Zé Dirceu, que venham mais vitórias. E aí ele posta até um videozinho, isso aqui é um escárnio com a cara da população brasileira, principalmente com aquelas pessoas que estão presas porque entraram dentro de prédio público. Pessoas que estão pegando aí 17 anos de cadeia, porque mesmo que tenham quebrado algum patrimônio, alguma vidraça, algum patrimônio público, estão pegando 17 anos de cadeia. Quer comparar isso daqui com um cara que chefiava o mensalão, cara que estava em tudo que era corrupção no Brasil, que agora está aí livre, leve e solto. Então isso é um escárnio. Olá pessoal, estou aqui bastante feliz. O Supremo Tribunal Federal acabou de concluir julgamento que extinguiu uma das penas do meu pai, José Dirceu, entre tantas injustiças acumuladas aí ao longo dos últimos anos. Uma vitória importante para que a gente possa abrir caminho de devolver a ele os direitos políticos, a possibilidade de participar de eleições, de participar de... Enquanto isso, eu não tem estômago para assistir tudo, tá? É um escárnio isso aqui, como eu disse. Enquanto isso, o presidente Bolsonaro está inelegível, né? Zé Dirceu está aí, podendo se candidatar em 2026, e vai ser candidato com certeza, e o presidente Bolsonaro inelegível. Em 2 processos já foi julgado inelegível pelo TSE. O que o presidente Bolsonaro participou de corrupção? Ele fez mensalão, ele fez petrolão, o que ele roubou? Acusam ele de tentar dar um golpe, acusam ele de ter falsificado carteira de vacinação, acusam ele de roubar joia que ele ganhou, joia personalíssima, que eu mostrei para vocês aqui agora, que o TCU falou que o Lula pode ficar com o relógio que ele recebeu. Mas o Bolsonaro não. O Bolsonaro não pode. É a mesma coisa, mas o Bolsonaro não pode. O Lula levou 11 containers de presente quando saiu do Palácio do Planalto. Mas o Bolsonaro não pode ficar com as joias que ele recebeu do príncipe saudita. Então, para vocês verem como que é a coisa aqui no Brasil. Temos aqui, no UOL, se bilionários pagassem por fortunas, fome na África acabaria, diz o Lula. Então o Lula diz que se todos os bilionários do mundo pagassem um imposto sobre as grandes fortunas, né, dava para acabar com a fome na África. E se a gente propor para o Lula o seguinte, se todos os governantes do mundo inteiro, principalmente os da extrema esquerda, que são um bando de ladrões, parassem de roubar o povo, será que não dava para acabar também com boa parte da fome no mundo? Eu imagino que sim, né? Mas o Lula acha que é os ricos que têm que pagar mais impostos para poder... E eu tenho certeza que se os ricos pagassem mais impostos, desse mais dinheiro, esse pessoal da extrema esquerda ia continuar roubando mais ainda. Porque ia ter mais dinheiro para eles roubarem, né? O Haddad defende também a taxação global dos super ricos para combater a crise climática. Se nós tivéssemos aí os ricos pagando aí em cima das suas fortunas um
imposto sobre as suas fortunas, com certeza nós não teríamos visto aquela tragédia no Rio Grande do Sul, né? O pessoal teria salvo todo mundo ali, não teria acontecido aquela chuva ali, não teria acontecido aquele alagamento no Rio Grande do Sul. Então é muita cara de pau dessa turma, né? E vocês viram que os estudantes invadiram lá a Lesp porque eles não queriam que aprovasse o projeto de lei lá, onde se cria as escolas cívico-militares lá em São Paulo. O Tarcísio resolveu criar as escolas cívico-militares e o projeto foi aprovado lá na Lesp. Só que os estudantes foram para lá e cometeram atos antidemocráticos, né? Invadiram prédios públicos e a Jandira Fegali está defendendo. A Jandira Fegali diz que o bolsonarismo odeia estudantes. A truculenta PM do Tarcísio de Freitas espancou alunos que foram hoje à Lesp protestar contra o projeto de criação de escolas cívico-militares em São Paulo. Em vez de diálogo, foram recebidos com spray de pimenta e pancadaria. Total repúdio a essas agressões bárbaras. E está aqui os estudantes. Vocês acham mesmo que essa turma são estudantes? Esse bando de baderneiros? Se eles realmente fossem estudantes, eles estariam apoiando este projeto, porque nas escolas cívico-militares os estudantes aprendem muito mais do que nessas escolas aí que são uma verdadeira baderna e ninguém aprende nada, só fica fumando maconha dentro de sala de aula. E vendo professores ali doutrinando todo mundo. Coloca para concorrer os alunos das escolas cívico-militares com os alunos das outras escolas normais aí, para ver quem que tira a melhor nota. É simples para a gente ver isso daí. Simples, muito simples mesmo. É só ver quem teria as melhores notas, se os estudantes das escolas cívico-militares ou os estudantes das outras escolas. Né? E o pessoal da Globo está revoltado também, né, com o Tarcísio. O Tarcísio é um bolsonarista. Politicamente só existe por conta da bênção que recebeu do Bolsonaro. Quando a polícia dele bate em estudante, é ele mesmo, não é procurador de outro político. Não está fazendo teatro para uma ala bolsonarista, diz o Arthur da Pieve. Então, quando você chama de bolsonarista, você está proferindo um xingamento, né? É uma coisa muito ruim chamar de bolsonarista. E o Tarcísio, segundo a Globo, é um bolsonarista, que não pensa nos estudantes, né? A PM está batendo nos estudantes. E aí, teve uns estudantes que foram detidos, mas já estão soltos. A UBS, aqui na página da UBS, eles estão comemorando. Lutar não é crime. Os estudantes que haviam sido detidos pela PM de Tarcísio por lutar por uma escola livre foram liberados há poucos minutos. O que é uma escola livre? A escola cívico-militar não é uma escola livre? O que tem lá que não é uma escola livre? Só porque tem disciplina, porque as pessoas têm que aprender, os alunos têm que aprender as matérias, não é uma escola livre? Não dá para fumar maconha dentro de sala de aula? Será que é isso? Nossa luta continua, não sairemos das ruas contra esse projeto que quer militarizar nossas escolas. Aí está eles aqui, olha só o nível das crianças. Tem como dar certo um país com uma geração como essa? Não tem como dar certo. O Orlando Silva também, né, apoiando a baderna lá. Eu só acho que esses alunos, entre aspas, deveriam estar sendo condenados aí a 17 anos de cadeia, né? O mesmo crime, invadir prédio público, que foi feito no 8 de janeiro, foi invasão de prédio público. Aqui também foi a mesma coisa. Que tal condenar a 17 anos de cadeia esses baderneiros? Não, mas aí não, eles estão defendendo a democracia. As pessoas que foram se manifestar no 8 de janeiro não estavam defendendo a democracia. Estavam ali com as bandeiras verde e amarela, cantando hino nacional e tudo mais. Algumas pessoas quebraram, esses aí são vândalos, têm que ser punidos por vandalismo. Assim como esses aqui também, os estudantes, deveriam ser punidos por vandalismo. Mas o que a gente vê é um tratamento muito diferenciado. E o Orlando Silva prestando solidariedade aos estudantes paulistas que estão em luta legítima contra a militarização das escolas. Projeto autoritário do governo Tarcísio. A truculência da polícia é uma marca trágica do bolsonarismo. Liberdade para os estudantes. Escola não é quartel. Escola não é quartel. Escola é lugar de fazer pichação, de fumar maconha, de fazer baderna, segundo esse pessoal da extrema esquerda. E aí, pessoal, a gente falando de esquerda-direita, nós temos também aí a turma dos isentões. Aqui no Estadão, eles fazem uma entrevista com o Luiz Felipe Dávila, que foi candidato pelo Novo, né? A direita sensata tem que se unir para tirar o PT do poder em 2026, diz o cientista político que lança novo livro.
E o Luiz Felipe Dávila, nessa entrevista aqui, ele disse que tem a direita sensata e tem a direita chucra. A direita chucra é a direita bolsonarista. Só que o problema é que essa direita que ele chama de chucra, que ele quer unir, eu não sei como que você quer unir a direita chamando a maior parte dela de chucra. Eu e você que concorda com o presidente Bolsonaro, com as ideias do presidente Bolsonaro, nós somos todos chucros. Mas o Luiz Felipe Dávila quer que nós unamos a ele para derrubar o PT. Por que ele não se une a nós, que nós somos a maioria? Nós que temos os votos. O bolsonarismo é que tem o voto. Por que o Luiz Felipe Dávila, que se diz ser de direita, ele não releva as diferenças que existem entre ele e a direita chucra, que ele chama de chucra, e se une à direita chucra, que é a grande maioria? Não, ele quer que nós, a grande maioria da direita, nos unamos à minoria, que é o MBL, que é esse pessoal limpinho, esse pessoal isentão aí, que vez ou outra está unido aí com o pessoal da extrema esquerda. Inclusive, o MBL se uniu à extrema esquerda para pedir o impeachment de Bolsonaro. Nós não devemos esquecer disso, não podemos esquecer, né? E aí, enquanto isso, enquanto o governo da extrema esquerda está aí no poder, muita gente fez o L, professores fizeram o L, nós temos aí que o governo dá o ultimato à greve das federais e irrita sindicatos. Os sindicalistas estão dizendo que o governo é autoritário. Ué, mas vocês não fizeram o L? Por que agora vocês estão revoltadinhos? E teve uma grande manifestação lá em Brasília. Os professores foram lá, se manifestaram, a Globo não mostrou, a Globo escondeu a manifestação dos professores, do pessoal da educação, que está se manifestando contra o Lula. Mas por que o Lula não valoriza? Porque ele sabe que essa turma já está no bolso dele. Tanto faz ele valorizar ou não valorizar, eles vão continuar lambendo as bolas dele. Então, tanto faz ele valorizar ou não. E aí ele fala, não, vou tentar valorizar outras áreas. Na verdade, ele não está valorizando ninguém, né? Mas essa turma aí que contava que o Lula fosse valorizar, e na verdade quem valorizou a educação foi o presidente Bolsonaro, que deu aqueles 33% de aumento para os professores, né? E aí, para terminar o vídeo aqui, nós vamos trazer essa última notícia. Lula sanciona a lei que assegura sigilo do nome da vítima em casos de violência doméstica e familiar. Aí agora, então, extrema esquerda, Janja, todo mundo comemorando ali agora, que agora vai ter o sigilo. A vítima vai ter o direito de se manter em sigilo, vai denunciar o agressor. Talvez assim, se tivesse aprovado um pouco antes, a ex-nora do descondenado teria ficado em sigilo quando denunciou o filho dele por agressão, né? Mas essa turma não tem a mínima vergonha na cara, eles não falam nada da agressão do filhinho do Lula à sua ex-mulher. Então, pessoal, eu peço a vocês novamente que observem se já estão inscritos aqui no canal. Se não tiver, clique aí no botão inscrever, se inscreva, deixe aí seu like, faça aí os seus comentários. Nós nos vemos no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau.